Ainda sobre as universidades que nasceram, né, no seio da igreja, a gente pode ainda dizer muitas coisas. Bom, nós já comentamos um pouco no nosso encontro anterior que as universidades mais importantes da Europa, aí do século XII, século XIII, como a Universidade de Bolonha, na Itália, que se dedicava ao direito, né? Ou a Universidade, por exemplo, de Paris, que se dedicava mais à teologia, ou a Universidade, por exemplo, de Montpellier, na França, que se dedicava à medicina. Já havia aí um estudo de medicina, não é? Essas universidades recebiam estudantes de toda a Europa e todos eles falavam o latim. O latim era a língua praticamente única de todos que estudavam. Cada um falava a sua própria língua, mas em termos acadêmicos a língua era o latim. Mais ou menos como hoje é o inglês, né? Só que era muito mais forte a preponderância do latim naquele tempo. E como é que era o estudo? O que se estudava na universidade? Bem, havia primeiro o estudo de disciplinas assim muito voltados para a oratória. Por quê? Porque naquele tempo, como nós já dissemos, era muito difícil escrever, não tinha ainda o papel como nós temos hoje, não havia a imprensa como se tem hoje. Então, os livros eram caríssimos e os livros eram todos em formas de pergaminhos, como nós já explicamos, então era muito difícil ter uma biblioteca. As obras eram copiadas, manuscritas, né? Não havia imprensa. Então, a universidade funcionava muito na base do debate. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que fazia os grandes debates na Universidade de Sorbonne, ele, como professor, ele colocava uma tese para ser discutida, um aluno colocava uma questão, o outro colocava uma questão muitas vezes oposta, eles debatiam aquela questão junto com o mestre, que tirava, então, junto com eles, uma conclusão, vamos dizer assim. E todas essas universidades eram aprovadas pela Santa Sé, ou seja, pelo Papa. O Papa foi o grande estimulador das universidades, né? Grandes papas da Igreja, todos eles desses períodos do século XII e XIII, estimularam profundamente a universidade, né? Para que pudessem elas crescer. E muitas vezes, né, foram estabelecidos programas para os estudantes, porque o estudante vinha muitas vezes lá da Alemanha estudar na Itália, ou saía da Itália e ia estudar na França, na Sorbonne, e todo mundo sabe que estudante não tem dinheiro, estudante precisa morar, estudante precisa ter livros, precisa de uma série de coisas. Então, a própria igreja providenciava recursos nesse tipo, e muitas vezes, quando havia confrontos, às vezes até, entre estudantes universitários e a própria civilização local, a própria população local, como hoje também acontece muitas vezes, não é? Estudantes, às vezes, numa determinada cidade, provocam aí coisas da juventude, às vezes as suas farras, os seus desequilíbrios de jovem. Muitas vezes a igreja teve também que tomar partido até para que a ordem pudesse se estabelecer e a universidade continuar funcionando. Então, todas essas coisas são importantes, por quê? Porque mostram a raiz profunda de onde vem a universidade, né? Muitas universidades hoje, né, esquecem disso. Por exemplo, quando o Papa Bento XVI, há uns 2 anos atrás, foi convidado para dar a aula inaugural na catedral, na Universidade La Sapienza da Itália, que foi fundada pela Igreja por volta do ano de 1340, pelo Papa Bonifácio VIII, né? Vejam, uma universidade fundada pelo Papa na Itália, a maior universidade italiana. O Papa Bento XVI foi convidado há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos, a dar a aula inaugural, foi convidado pelo reitor, e o que aconteceu ali? Estudantes e professores invadiram a reitoria e não permitiram que o Papa desse a aula inaugural. Fizeram um boicote. E o Papa, delicadamente, não foi. Ele não vai num lugar onde ele, né, é hostilizado. Quer dizer, aí a gente mostra o contrassenso dos tempos modernos. Uma universidade que foi fundada pela Igreja, entregue ao Estado,
Hoje, essa universidade não permite que o representante máximo da igreja, convidado pelo reitor da universidade, vá proferir a aula inaugural na universidade. Isto sim é obscurantismo. Isto sim é falta de diálogo. Isto sim é falta de compreensão. Isto sim é falta de respeito com um homem que, além de ser o Papa da igreja, é um doutor universitário. Um doutor que tem 2, 3 teses de doutorado, que está pronto para conversar com qualquer tipo de intelectual no mundo inteiro. No entanto, querem dizer que a igreja era obscurantista.